Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. Para um planeta de audiência, o nosso debate a partir de agora, nesta oportunidade toda especial. Bom ter você aqui na nossa Melodia. Bom ter você participando também efetivamente aqui do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 99907-0097, se mandando pra gente aí mensagem de texto. Pesquisa do dia. Pois é, e a nossa pesquisa perguntando nesta manhã pra você, passado é passado mesmo? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate nesta manhã. A Melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente discutir aqui este assunto a dama da mesa, minha querida pastora Elizabeth Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia. Também o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadura. O pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Central, no Gato Preto, em São João de Meriti. E o pastor Ailton Sequeira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Campo Grande. Nós vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Edilson vai estar orando, então, abrindo o nosso debate. Senhor meu Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos, Senhor, mais uma vez, nesta manhã, que as suas mãos estejam estendidas sobre nós, nos dando entendimento, compreensão do tema que será debatido. Nos conduza pelo caminho de sabedoria, de forma que o ouvinte possa entender e compreender mais uma vez a sua direção. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje nós vamos tocar neste assunto. Aliás, durante todo o nosso programa de hoje, promovendo o debate, como sempre, tantas participações, os irmãos já participando aqui, externando a opinião, participando também da nossa enquete, da nossa pesquisa. E eu falava exatamente isso. Hoje nós vamos tocar num assunto onde muita gente acaba tentando esquecer no passado, achando que o tempo é o melhor remédio para isso. Em determinado momento chega à conclusão de que esse passado, em termos de tempo, é o presente hoje. Porque dói tanto quanto no dia que aconteceu e quando aconteceu. Isso aconteceu há tantos anos atrás. Para você, passado é passado mesmo? Por que temos essa dificuldade de deixar no passado o que tem que ficar no passado? Vivenciar o futuro e planejar, viver o presente e planejar o futuro. Por que a gente tem essa dificuldade? Por exemplo, hoje, agora, nesse momento, nós estamos começando o nosso debate com o resultado parcial aqui. Empate técnico, 51% dizendo que sim, 49% dizendo que não, dizendo que o passado não é o passado, não. E aí nós vamos para o debate. Pastor Níger, bom revê-lo. Alegria tê-lo aqui como sempre, irmão. Bom dia. Bom dia, pastor Leão. Um prazer revê-lo, um prazer rever os amados pastores aqui presentes, a família Melodia espalhada pelo mundo afora. Prazer renovado estar aqui. O tema nos permite uma reflexão bastante relevante, bastante significativa. Quando Deus cria, né, todas as coisas, quando o universo é criado, Deus cria um tempo linear, porque nós somos seres que precisamos viver num tempo linear. Ontem foi ontem, hoje é hoje, ou amanhã será o amanhã. Entretanto, por causa das nossas questões pessoais, nossas dores, angústias, tristezas, alegrias e por aí vai afora, nós misturamos o tempo e viajamos no tempo e ficamos presos no tempo. Queria fazer uma reflexão em cima de Nietzsche. A gente critica um pouquinho alguns pensamentos dele, né? A questão do niilismo, etc., as críticas a Deus, mas há coisas muito interessantes no pensamento dele. E ele fala, vou abrir aspas para ele, o homem não tem a faculdade, o homem precisa ter a faculdade de crescer por si mesmo, de transformar e assimilar o passado,
de cicatrizar suas feridas, de reparar suas perdas, de reconstruir as formas destruídas. O que ele chama, o que ele denomina de força plástica, que é a necessidade do homem de viver com o seu passado e superar o seu passado. E aí ele aborda dois aspectos que são muito relevantes com relação a essa questão do presente e do passado. É um passado que ficou e que não ficou, porque a gente idealiza ele, romantiza. Daqui vem a questão do saudosismo negativo. Existe o que a gente chama de saudosismo, porque a palavra saudosismo ela é interpretada de várias formas. Quando eu penso assim, não, puxa, como foi bom aquele tempo, nenhum mal nisso. O problema é quando eu idealizo e romantizo aquele tempo. Aquela pessoa não tem igual, aquele emprego não tem igual, aquela igreja não, aquela igrejinha que eu... No fundo, na época lá, os problemas eram talvez iguais aos de hoje, mas agora eu romantizo e eu fico vivendo um tempo que não existe mais, porque foi bom. Por outro lado, o inverso também. Eu vivi um trauma, eu vivi uma dor que também permanece comigo. Então, o que ele chama de força plástica, que eu vou tirar a palavra força plástica, vou falar da ação do Espírito Santo em nós, é a capacidade de nós vivermos o presente, de termos, pastor Eliel, amados, família Melodia, uma memória seletiva. Em Cristo, eu posso ter uma memória seletiva. Lamentações 3:21. Quero trazer a memória, não é que eu vou esquecer o passado, porque isso aqui seria amnésia. É eu aprender o que eu quero trazer do passado. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Por muitas e muitas vezes, no início desse debate aqui, nós falamos sobre ser um debate libertador. Por vezes, temas de vício, de traumas. Esse não parece ser um tema assim. E é. Então, hoje é, sem dúvida nenhuma, um debate libertador, porque eu preciso deixar o passado no lugar dele. Quer tenha sido ele muito bom, não, volto a dizer, peço desculpas por estar sendo redundante, não é esquecer o passado. Então eu vou esquecer o que eu vivi de bom, eu vou esquecer a memória daquela pessoa. Não é isso. Mas é aprender que eu estou romantizando aquilo ali, eu estou idealizando algo. Na época tinha as dores que tem hoje. A vida é assim, ou mesmo de um trauma. Eu preciso aprender a caminhar. Nietzsche chega a dizer, pastor Eliel e amados aqui, e família Melodia mais uma vez, que é impossível ser feliz sem esquecer o passado. E ele tem razão nisso. O esquecer aqui, é claro, mais uma vez, não é esquecer a amnésia, é superar o passado, é deixar o passado no lugar em que ele deve estar. Né? Foi bom, mas agora é o novo tempo. Você acaba nunca vivendo o seu momento. Há pessoas que nunca vivem o momento. Aí daqui a 10 anos, elas fazem a mesma coisa com o tempo de agora. E vai sempre assim, nunca vivenciando o seu tempo, o seu momento. O texto sagrado nos ensina que esse é o dia que o Senhor nos deu. Esse, nos regozijemos e alegremos-nos nele. Pastora Elizabeth Inácio, que bom também tê-la aqui, minha pastora, nesta manhã. Bom dia. Bom dia, pastor. Gostando demais desse tema, né? Como o pastor Níger falou, que às vezes a gente acha que outros assuntos são libertadores. Eu já achei que esse era... Aqui no meu papel está escrito, é dia de quebrar corrente, tirar pedras e desentulhar poços. Porque, pastor, tem gente que está caminhando com parece aquela bola de ferro, sabe, do prisioneiro, e não pode fazer nada, não se pode fazer nada quanto ao passado. Engraçado que o dicionário fala que passado é algo que está acabado, completo e que não pode voltar atrás. Por que é completo? Você pode fazer alguma coisa com o que aconteceu lá? Não, já aconteceu. Então a gente precisa andar para frente. Ele faz parte da nossa história, ponto. Adoro um ponto final, você sabe disso. Faz parte da minha história, ponto. O que eu posso resgatar do meu passado, como ele falou aqui do saudosismo positivo, né? Para fazer alguma coisa por mim hoje, lembrando do quanto eu era bom, lembrando do quanto eu cantava, lembrando do quanto eu era animado, isso daí, sabe? Eu posso ainda, né, mexer com ele, mas o negativo não vai adiantar nada. Então eu preciso realmente entender que ele está completo. Não está enterrado? Não está, não. Mas também eu não preciso viver todo dia. Uma pessoa nossa que morre, que a gente enterra, a gente chora a beça, não chora? A gente chora, descabela, né? E passa dias, às vezes, aflito. E a situação, um dia desse, eu procurando algumas coisas, achei o testado de óbito da minha irmã, chorei tudo de novo. Mas eu fui lá no cemitério desenterrá-la?
Eu fui lá para olhar a mãozinha dela? Não, porque quanto a isso a gente entende que passou. Por que não fazer a mesma coisa com as outras coisas? Então esse debate hoje, gente, prepare-se. É dia do Senhor quebrar essa corrente do teu pé. Em nome de Jesus, há quanto tempo está recebendo palavra? Há quanto tempo pastores pregando? Há tanto tempo vai para a oração e ora, e ora, e ora. Hoje é dia de desentulhar esses poços. Gênesis 26, os poços que Abraão abriu, foi tudo entulhado, foi isso que o garoto dele, Isaac, pegou. Poços entulhados, que ele não podia ter água viva. O que ele fez? Tirou aquelas pedras todinha, acabou. Vou acabar com esse negócio, não quero saber quem botou, não quero saber quais foram as mãos que puseram, eu só sei que eu preciso de água viva. E é isso que nós precisamos nessa manhã, para a gente sobreviver, para a gente andar para frente. Águas vivas que vão jorrar através das palavras que Deus falar através desse debate. Pastor Edilson Carlos, bom também, meu pastor, que bom revê-lo, bom dia. Bom dia, pastor Léo, prazer sempre nosso, é mais um daqueles temas fantásticos. E eu sempre quero reiterar, pode parecer bajulação essas minhas palavras, mas não são. Sempre parabenizando a Melodia pelos sistemas, porque realmente é algo fora do comum. E nós, debatedores, ao refletir sobre esse tema, acabamos aprendendo um pouco mais daquilo que nós julgamos como simples, quando vai ver, tem nada de simples, mas tem tudo de revelador. Então, parabéns à Melodia por isso. Amém. E sobre esse tema, pastor Léo, é interessante. A vida, eu vejo que é igual uma locomotiva, né? Ela não tem como dar ré. Eu não vejo o trem dando ré. Ela sempre segue à frente. Sempre a locomotiva vai puxando os seus vagões. O apóstolo Paulo, ele diz assim: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. É evidente que, às vezes, nós acabamos confundindo essa questão do passado com a acusação que a mente faz, que os nossos pensamentos saltam de decisões erradas que tomamos. Então, a mente, ela produz isso e faz com que venhamos lembrar. E já tivemos um debate sobre isso aqui, que precisamos tentar controlar, ter um comportamento proativo em relação a isso. E também está bem associado ao arrependimento das decisões erradas que nós tomamos. E vem o arrependimento, logo você lembra do passado. Porque o pastor Níger também até falou do saudosismo, e é verdade, parece que nós seres humanos, parece que é parte do gênero humano ter esse saudosismo, porque a gente lembra da escola, lembra da infância, lembra do futebol, lembra de tudo como se fosse melhor. E foi. Por que foi? Porque foi aquele momento que nós vivemos. Hoje, a geração que está vivendo, para essa geração, esse momento é o melhor. E quando estiverem na nossa idade, vai lembrar, a minha geração foi boa, porque realmente foi. Então, lembrar do passado, das coisas boas é importante. Agora, lembrar as decepções, as frustrações, as angústias, eu acho que não, aí é pernicioso. Isso não vai contribuir. Uma vez, estava conversando com um pastor amigo meu sobre sepultamento. Interessante, é um momento de dor, mas já viu, pastor Léo, quando a gente lembra até dos defeitos da pessoa que faleceu, a gente acaba rindo. Poxa, o fulano falava alto, fulano gritava, fulano é encrenqueiro, a gente acaba vendo aquilo ali com outro olhar de alguém que já partiu, e aqueles defeitos passam a ser qualidades. Por que então a gente não passa a verificar isso também quando a pessoa está viva e a gente não vem a se arrepender? Então é tudo uma questão de como olha o presente. Se a gente passar a olhar o presente hoje de uma forma, não vamos nos arrepender do passado futuro. Ou seja, quando estivermos lá na frente, nós não vamos arrepender. Então hoje é um momento, é um ponto nodal para o divisor de águas. As decisões que serem tomadas hoje vai refletir sim lá na frente. Pastor Ailton Siqueira, meu pastor, saudade do amigo, bom revê-lo, bom dia. Bom dia, meu querido pastor Eliel, saudades também de ti, né, estar aqui no debate. É uma honra, um prazer revê-lo, e também meus irmãos aqui nessa manhã, e para poder participar de um debate desse tão especial, né? Então, para mim, passado, na verdade, ele é passado, na verdade, quando as questões são resolvidas. Eu acho que o problema maior hoje, pastor Eliel, é que as pessoas não querem resolver questões. Eu não quero repetir o que os amigos já falaram, eu quero abordar só essa questão, justamente de que
não se tem muitas vezes aquele desejo de resolver algumas coisas achando que o tempo vai resolver. Existem coisas que o tempo resolve, mas existem coisas que o tempo não vai resolver. E aí o que acontece? O passado, ele nunca vai ser passado se você não resolver, porque ele vai sempre voltar e vai estar sempre no seu presente. Ele será sempre algo que vai estar presente no teu dia a dia, vai ser algo que está presente, você vai avançar um pouco, daqui a pouco você retrocede. Por quê? Porque é uma coisa que vai estar sempre presente contigo. Então, eu pensava sobre esse debate e é impressionante como a gente, no dia a dia, no exercício do ministério pastoral, quantas pessoas elas vivem uma vida extremamente limitada, que tem um potencial enorme, como agora a gente tem milhares de ouvintes que estão nos ouvindo, que são dotados de um potencial enorme, mas esbarram em quê? Em algumas questões do passado. Eles não resolvem, e detalhe, eles não resolvem também a situação, vão deixando acontecer. Existe, o ser humano, ele é muito procrastinador. Então a gente fica deixando, não, amanhã eu resolvo, só que o tempo não para, pastor Léo. O tempo está correndo o tempo todo, o tempo ele não está aí. Com isso, nós temos que fazer aquela avaliação de quantas perdas eu tenho sofrido em função de não avançar e permitir viver a minha vida no passado. E é interessante isso, porque a nossa mente ela é muito complexa. E às vezes a gente conversando com algumas pessoas e você percebe quando ela lembra de algum fato do passado, ela começa a sentir todo aquele processo que ela viveu no passado, vem à tona e ela começa a sentir. A reação é o quê? Ela chora, ela começa a se sentir culpada, ela começa a viver uma série de coisas que acontecem naquele exato momento. Então eu entendo que hoje, ouvinte, você que o passado não é passado na sua vida, você tem que realmente fazer uma leitura e tomar uma atitude. É o que a gente tem que fazer, tomar uma atitude e dizer o que eu preciso fazer a partir de agora. Até porque a gente não tem como voltar atrás e resolver. Não tem como você voltar lá atrás e fazer de novo. Seria muito legal, mas não tem como. Então a gente aprende e a gente pode aprender que essas experiências, até mesmo ruins que nós tivemos, pode ser uma fonte de aprendizado, de autoconhecimento que a gente pode desenvolver, de amadurecimento e até mesmo de evolução. Nós podemos evoluir com tudo isso, desde que eu encare isso da maneira que realmente eu preciso encarar. Então, nessa minha primeira fala, pastor, eu queria só fazer essa pequena abordagem, sabe? Passado, ele só vai ser passado se você realmente resolver questões. Tem muitas questões que não foram resolvidas e que hoje é o dia em que você tem que pensar e falar, eu vou resolver aquilo, porque senão eu nunca vou conseguir avançar. Tá aí. Os ouvintes também participando aqui. Dando bom dia a todos. Para mim, infelizmente, não. Pois hoje está fazendo 32 anos que minha mãe abandonou 3 filhos e foi embora. Eu estava com 8, minha irmã com 7, meu irmão com 5. Estou sofrendo até hoje. 32 anos. Nós estamos falando aqui de tempo. Então, obrigado pela participação aqui. Bom dia, debatedores. O passado não se apaga em nós, mas temos que continuar a caminhada. Existem momentos que lembramos do passado até mesmo para edificar vidas. Lembrar não é o problema, e sim nos paralisar. Diz aqui o ouvinte. Muito obrigado pela participação também aqui com a gente. Ricardo também, sobre o assunto do tema, temos que deixar sim o passado e viver um novo de Deus. Obrigado também pela participação aqui com a gente. Anderson, eu até entendo que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A pergunta eu posso dizer que o velho homem está adormecido, se eu alimentar, ele pode ressuscitar, diz aqui. Obrigado, Anderson, também pela sua participação. Aliás, a Bíblia, pastor Níger, ela está repleta de versículos, de temas falando sobre isso. A questão é viver isso. A questão é que isso seja de fato uma verdade em nós, porque a palavra, ela é a verdade, ela é viva, ela é eficaz, mas ela não tem muitas vezes eficácia em mim.
para poder equacionar isso, não, pastor Níger? Sem dúvida nenhuma. Lamentações 3:21, citado aqui, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O texto clássico de Filipenses, quando o apóstolo Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Veja, a grande questão, e eu concordo com você, é como eu trabalho isso aqui. Vou citar mais uma vez Nietzsche, porque ele tem uma frase tremenda sobre esse aspecto. Ele diz assim, eu preciso aprender, ele falou, o homem, né? O homem precisa aprender a servir-se do passado. Isso é tremendo. É exatamente isso. E eu acho que ele bebeu na fonte da Bíblia. E aí pegou, botou e reformulou. Porque o texto diz? O que eu quero trazer à memória que pode me dar esperança? É aprender a me servir do passado. É dominar o passado. Com todo respeito mesmo, e carinho e afeto. E quem sou eu para ser leviano em fazer uma crítica à dor de alguém? Mas o caso citado, que tinha 8 anos de idade, hoje está 30 e tantos poucos anos passado. Nós temos um pastor aqui do debate, que já foi da sexta-feira, agora está na quinta-feira, o pastor Humberto, que viveu uma situação muito semelhante quando era muito novo. O pai abandonou, a mãe reuniu a família, ele deu testemunho na rádio aqui. Né? E a mãe falou assim, olha, ou a gente morre ou a gente vai para frente. E ele pegou aquilo ali e foi para frente. Ele serviu-se daquele momento. Então, mas a gente não consegue? Calma aí, então vou voltar para Filipenses de novo. Capítulo 4, um versículo sobejamente conhecido. Quando Paulo vai primeiro falar, alegrai-vos no Senhor, seja a vossa moderação conhecida. Olha a moderação, às vezes falta moderação na gente. E ele vai dizer, 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu creio que se eu for a Deus hoje, eu falo, Senhor, eu preciso aprender a me servir do passado. O passado não pode mais ser o meu Senhor. O Senhor da minha vida, o Senhor do meu presente, o Senhor do meu futuro. Porque eu fico vivendo num tal momento ali, e aí tem os aspectos negativos citados aqui, mas eu quero enfatizar isso também. Não é só quem teve problemas no passado, é quem teve muitas coisas boas no passado. O passado ele é tão poderoso, é incrível esse negócio. Ele é tão poderoso que ele fica assim, não, realmente, mas a pessoa teve aqui um problema gravíssimo no passado, então ela está travada nisso aqui. Ela ficou presa no tempo por causa desse problema aqui que foi terrível. Ok, mas às vezes não é isso não. E quantas vezes não é isso? É porque eu tive algo muito bom e eu fico idealizando esse algo muito bom. Que nem foi tão bom assim, mas eu idealizo. E aí eu não consigo, porque é injusto comparar o real com o ideal. Amigo, real com ideal nunca vai dar certo, porque no real tem pessoas, no real tem dificuldade, no ideal é tudo perfeito. Quer que eu fale da igreja ideal aqui agora? Se eu começar a falar da minha igreja, não, porque a minha igreja, todo mundo fica assim, uau, parece o céu, porque eu vou pintar aqui o ideal que... Agora cai lá na minha igreja para ver mesmo. Aí tu vai descobrir crente chato, crente mentiroso, crente invejoso. E vai vir em mim também um monte de porcaria, porque é o ideal. Por isso que é tão fácil, com todo respeito. Uma coisa é o pastor que prega todo dia na sua igreja, e o outro é o convidado. Porque o convidado é o ideal, tu vê, vai embora, não é? E o pastor, tu tá ali todo dia com ele, tu vê na então. Por isso que é tão difícil pro dia a dia do pastoral. E no passado é exatamente, eu fico idealizando um passado, e aí... Todas as vezes, querido pastor Eliel, que eu idealizar o passado, sabe o que vai acontecer? O presente se torna inadequado, mesmo que seja muito bom. Porque não dá para comparar o real com o ideal. O idealizado sempre vai vencer e vai anular o real. Ou seja, nunca vive o real, nunca vive o presente. Tá bom. Os ouvintes aqui. A Alex diz aqui de Bangu. Bom dia. Passado ruim é igual ferida que cicatrizou. A cicatriz está ali para lembrar que causou ferida, não para repetirmos o erro. Diz aqui, obrigado pela participação também aqui com a gente. Pastor José Santos, do Ministério Apostólico Terra Prometida, em Beira Rio, no Recreio. Para mim, passado deve ser lembrado no presente para podermos planejar um futuro melhor, pois sem passado não há testemunho. Ótima tarde a todos. Obrigado, pastor, pela participação. Estou passando por isso, meu passado ainda está recente, pois estou lutando contra um divórcio onde o adultério não partiu de mim. Será que devo abandonar essa dor e buscar um novo futuro? Diz aqui, obrigado também. Gessé Santos de São Paulo, relembrando Clarice Lispector aqui, superar é preciso, seguir em frente é essencial, olhar para trás é perda de tempo. Passado, se bom, seria presente, diz aqui. Olha aí, pastora Beth. Pois é. Beleza, pastor. Gostei. Esse pessoal aí tá animado. Hein? Pois é. Gostei demais. E eu vou nessa palavra aí que o senhor falou dessa moça dos 32 anos, que a mãe foi embora, e é uma coisa que dói tanto. Existem duas coisas diferentes quanto à mãe. Tem a maternidade, é aquela que tem o filho, e tem a maternagem.
é aquela que alimenta o filho, que cuida do filho. Então, tem muita gente que é só mãe na área da maternidade e larga e abandona, entendeu? Porque ela não tem a maternagem, por algum problema mental, por alguma coisa tem. Porque a Bíblia diz, e o próprio Senhor Deus se compara a uma mãe dizendo, porventura pode uma mãe deixar o seu filho? Deus acha impossível que ela faça isso, mas ainda que ela deixe, que ela tenha maternidade e abandone, eu, o Senhor, faço a maternagem, eu cuido. Minha irmã, quem cuidou de vocês esses 32 anos? Comeram, beberam, dormiram. Deus usou alguém para fazer a maternagem através dele mesmo. Então, muitas vezes, a gente só se pega numa coisa difícil. É muito difícil, eu devo dizer, pastor. É muito difícil. Mas pensa em quem cuidou, quem alimentou, quem fez a maternagem. Tem duas coisas separadas. E eu entendo perfeitamente que a gente, com temperamento sanguíneo, como eu tenho, tudo é ponto final, não sei o quê, eu sei que é difícil, pastor. São diferentes temperamentos. Você falar de um sanguíneo e de um melancólico, presta atenção. O melancólico, com certeza, ele vai se pegar mais ao passado. E o outro, então, o colérico, ele vai brigar com o passado. Mas o fleumático também vai ficar ali naquelas coisas do passado, porque ele é introvertido. Mas seja o que nós formos, qualquer um desses temperamentos, seja lá o que nós tivermos, e o nosso Deus. E aquele que cuida de nós, eu acho interessante, eu posso escolher, pastor Eliel, o caminho da vitimização, eu posso. Ir lá no meu passado, tirar umas burdoadas boas que eu levei da vida, tirar os choros que eu já passei, e viver chorando em cima disso, ou eu posso fazer com que essas circunstâncias mudem na minha vida, porque o meu passado não pode mudar, mas eu posso. Mas eu posso. A gente está com uma palavra que vai pregar dia 26, né, na Igreja Batista do Recreio, linda a palavra que é, menina, levante-se. Uau, eu gosto de um negócio desse. Levanta, gente. Não vamos ficar parados, o passado eu não posso mudar, mas eu posso mudar. Ainda que o meu temperamento seja difícil, eu posso ler, eu posso pedir ajuda, eu posso entender que essa minha mãe que me abandonou não era uma pessoa normal, porque mãe não abandona filho. O que essa mulher tinha na cabeça? Por que ela fez isso? Mas alguém cuidou de mim. Eu posso olhar para as coisas boas que eu recebi e quer saber de uma coisa? Vai ficar muito bom eu mudar o meu passado. Imagina aqueles que olharem para mim e falar, nossa, era para ter sido uma prostituta, era para ter sido uma moça viciada no crack, mas não, mudou o passado, estudou, levantou. É isso que a gente quer falar nessa manhã. O meu passado não muda, mas eu posso mudar. Só mais um pouquinho, pastor Eliel. Eu lembrei agora, quando Neemias, lá no capítulo 8, eles estão todos de pé, toda a nação de pé. Lembrando de quê? Dos pecados passados. Começou-se a ler a lei de manhã até o meio-dia, Esdras ali com os escribas lendo, explicando, e o povo entendeu. Caramba, nós pecamos muito. Nós fomos para o cativeiro por nossa culpa. A gente ficou lá, a culpa é nossa mesmo. E desandaram a chorar. O que Neemias falou? Ei, hoje não é dia de chorar. Hoje é dia de se alegrar, porque não adianta pensar lá no passado, no pecado, já passou, o cativeiro já passou, vamos para frente. Cantares capítulo 2, o inverno passou e cessou. Sabe o que vem agora? Primavera, o tempo de cantar chega. Eu posso escolher ficar lá atrás chorando, ou eu posso dizer, meu passado não vai mudar, mas eu vou hoje, em nome de Jesus. Muito bem, a gente vai para o intervalo, rapidinho a gente volta com toda a segunda parte do nosso debate. Até já! Já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema hoje aqui para você. Passado é passado mesmo? Estamos discutindo aqui este assunto com a pastora Elizabeth Inácio, com o pastor Níger Martins, com o pastor Ailton Sequeira e também com o pastor Edilson Carlos e muita gente também aqui participando com a gente aqui. Samuel de Miracema, olha aí, participando com a gente. Ano passado me serve de lição e um marco de aprendizagem. Nunca devemos desprezar uma história, porque diz a Bíblia que todas as coisas cooperam para o bem. E o recomeço começa sempre com a gente aceitando o passado. Diz aqui, muito obrigado. A Mauri também, de Foz do Iguaçu, no Paraná. O passado é necessário ficar no passado. Deus é Deus de coisas novas. E precisamos estar
percebendo que Ele está fazendo uma obra em nossa vida e tem novidades todos os dias. Muito obrigado pela participação aqui. O que queria também ressaltar aqui, pastor Edilson, é que falar de vida, todos nós temos uma história. E história é algo que se viveu. A gente não está vivendo a história de amanhã, está vivendo a história de ontem. Veja o que o pastor Níger falou assim, essa questão do passado é tão poderosa, e veja como isso é a história, ela nos conduziu até aqui. O que nós somos hoje no presente foi a história, as experiências que nos moldaram lá atrás. Se a gente pegar a Bíblia, novamente a Bíblia aqui, José, Daniel, esses homens que estiveram lá na frente, foram o que foram, fomos para a galeria da fé de Hebreus 11 por causa da história. Histórias traumáticas. Ou seja, veja como isso também é importante que nós estamos discutindo aqui, não, pastor Edilson? Pastor Léo, verdade, e, assim, às vezes, parece que o pastor Léo tem uma... vê os bolsos aqui e fala ali, é o Espírito Santo que faz isso. E eu, dentro dessa fala do pastor, eu estava aqui pensando, até um pouco antes, como Deus olha para essa questão do passado. E justamente nesses personagens. Aí não tem jeito. Se Deus, a palavra de Deus, ela tem que ser seguida. Todos os momentos em que as pessoas bíblicas se depararam com o passado, olha, por incrível que pareça, você pode analisar. Deus não aceitou lamentações, murmúrios, reclamações em relação ao passado. É como se Deus falasse assim, vamos levantar. Fui com Elias, senhor, sou sobre Elias, calma. Levanta, come e vai, porque muito longa é a sua caminhada. O próprio Jó, Deus não aceitou a reclamação de Jó. Falou assim, cinge os teus lombos como homem que eu vou falar contigo. O próprio Jacó, Deus falou, qual é teu nome? Israel. Não, vou mudar o teu nome, agora tu vai chamar Israel. Vambora, segue o caminho. Então o próprio Deus não aceita as lamentações em relação ao passado, porque Deus sabe que nós somos seres humanos, temos um complexo muito grande das coisas e precisamos caminhar. Agora, quando o passado ele é bem resolvido, como não sei se foi o pastor Níger ou o pastor Humberto falou isso, Ailton, quando é bem resolvido, nós vamos conviver com o passado com extrema tranquilidade, porque o passado só passa a ser um paradigma, um parâmetro para as coisas futuras, ou seja, a gente acaba analisando o que fizemos no passado, o que vamos fazer hoje para prever um resultado futuro. Ele serve só um paradigma, porque somos bem resolvidos em relação ao passado. Se eu for analisar aqui o meu passado, foi um passado normal, natural. Teve lutas, teve tribulações, teve angústia, teve morte, mas tudo isso faz parte da vida. Eu não tenho tempo para lamentar, eu tenho que continuar, porque mais demandas, mais batalhas, mais guerras vêm pela frente. Então tem que ser bem resolvido o passado, somos humanos, e os ouvintes falaram aí em relação até a questão da mãe, em relação à questão, novamente isso ficou muito forte, tem que superar. E se a mãe voltar, tem que abraçar a mãe, beijar a mãe, perdoar e seguir em frente. É assim que a Bíblia Sagrada nos mostra. Então, temos que ser fortes. Como disse o pastor Léo, hoje estamos aqui pelo nosso passado. E tenho certeza, se a pessoa estiver em Cristo Jesus, esse passado ainda vai ser muito mais coroado das bênçãos que Deus derramou. Talvez acho que está faltando é a pessoa trazer à memória coisas boas. Está pensando muito em desgraça, aí não tem jeito. Tá aí, ouvinte de São Paulo, pastor Nivaldo Ximenes, de Jundiaí. Abraço grande aí, querido. Obrigado, viu? Assim, o passado doloroso pode servir de veneno ou vacina. Você escolhe o que vai decidir, repetir ou dizer, não vou fazer. Sensacional, gostei aqui, obrigado, pastor Nivaldo. Ou você pega como veneno e fica se martirizando, se vitimizando, dramatizando, ou você pega e toca o barco para se vacinar, para não errar novamente, para fazer diferente, não, pastor Ailton? É isso aí, ele falou, excelente colocação dele, né? E é tão interessante, pastor Léo, quando a gente lê o livro de Reis e a gente fala assim, Deus, ele não se lembra mais do passado. Mas uma coisa interessante, Deus lembra do passado, sim. Quando você lê o livro de Reis, foi muito interessante, quando houve a cisão do reino com Roboão e Jeroboão, onde
Jeroboão ficou com 10 tribos e Roboão ficou com 2, você percebe que o que Jeroboão fez? Jeroboão tirou todos os sacerdotes, expulsou os sacerdotes, criou os próprios sacerdotes e fez um altar próprio e colocou tudo aquilo. Aquilo foi abominável para o Senhor. Sabe o que acontece? Todas as vezes que um rei se levantava e fazia coisas semelhantes, ele lembrava, não andou no caminho dos reis de Judá, mas andou segundo os pecados de Jeroboão. E você percebe que Deus repete isso várias vezes. Como o quê? Uma advertência. Para quê? Eu não posso esquecer do passado. Existem coisas que eu não posso esquecer, porque existem erros que eu não posso mais cometer. E aí Deus deixa bem claro alguns exemplos para que a gente possa prosseguir, porque caso contrário, se eu cometo aquele tipo de erro que ele abomina, pode ter certeza disso, vai ser lembrado. Então você percebe que a gente pode sim trazer coisas boas para as nossas vidas, que nós vivemos. E o próprio Deus fala assim, lembrai-vos das coisas antigas, das antiguidades. Por que Deus manda você lembrar das coisas antigas? O que Deus quer que você se lembre? Porque a gente não pode ter amnésia. Tem gente que fala assim, eu tenho uma amnésia, esqueci. Não pode, porque quem conhece a história está fadado a não cometer os mesmos erros que aconteceu. Então eu tenho que ter uma memória, mas eu preciso aprender a lidar com a situação para que aquilo sirva para mim de quê? De ajuda para que eu prossiga e não para que eu pare. De ajuda para que eu tenha uma vida melhor e não uma vida pior. De ajuda para que eu possa construir uma base sólida em cima de princípios que não vão ser abalados se eles estiverem alinhados com o princípio da palavra de Deus. Agora eu pergunto se é fácil? Não é fácil. Nós estamos falando aqui a nível de teoria, porque a doutora Elizabeth falou uma coisa muito séria. Por exemplo, tem gente que está nos ouvindo que tem uma facilidade grande de perdoar, mas também tem uma facilidade grande de magoar. Tem uma facilidade tremenda de magoar. Ele magoa e daqui a pouco ele vai e me perdoa, para ele está tudo bem, mas ele não sabe o que isso gerou no coração da outra pessoa. E ele acha que todo mundo tem que ser como ele. E não funciona assim. Então a gente precisa pedir a Deus muita orientação, porque as pessoas são diferentes. Cada um tem uma estrutura, cada um tem uma forma. É óbvio que nós somos confrontados com a palavra de Deus, o Espírito Santo nos ajuda, mas quantas coisas, eu estou servindo a Jesus desde 18 anos, e hoje eu estou com 50 anos, quantas coisas eu ainda luto até no dia de hoje? Não é fácil, porque cada um tem a sua luta, cada um tem a sua guerra. Agora, eu preciso saber o que eu vou fazer com essas informações, com tudo aquilo que eu vivi. Agora, eu já aprendi uma coisa, é senso comum, não posso ficar preso a ele. Ele tem que servir de aprendizado, eu passo por lá para poder aprender, porque senão, se eu ficar preso a ele, o passado nunca vai ser passado, ele vai estar sempre no meu presente e vai estar sempre atrapalhando muitas coisas na minha vida, como acontece na vida de tantas pessoas que estão nos ouvindo agora. Muito bem. Estou acompanhando aqui as participações aqui dos ouvintes, né? E como é recorrente essa questão, Pastor Níger, é porque tem um peso, e aí a gente sabe, do cuidador. Como é recorrente essa questão de dor com relação a pai e mãe. Aqui, impressionante aqui. Você não vê a questão, até agora aqui, nós estamos nesse tempo de debate, até agora não tem nada assim de irmão, no sentido de, mas é sempre pai e mãe. O que passa aqui, eu vi dizer aqui, minha mãe me abandonou quando eu tinha 1 ano de idade. Quando eu engravidei da minha filha e não tinha muita condição financeira, uma moça me pediu a minha filha, desde a minha barriga. Mas eu não cometi o mesmo erro que a minha mãe. Criei minha filha, casei. Hoje tenho minha casa e só consegui perdoar a minha mãe. O passado serve de aprendizado. Ou seja, como é que isso também marca a vida de uma pessoa e como é que isso fica evidente? A palavra aqui é dor. Dói muito, pastor Níger. A ciência mostra que o feto, ainda na gestação, já sente a rejeição. Aí que afeta todo o desenvolvimento da criança. A gente tem que ser muito cuidadoso, porque falar de algo que a gente não vivenciou é complicado, né? A gente fala, supera. Ok, mas quem está vivendo lá é que sabe toda essa angústia. A infância, ela marca demais. Outro dia eu estava pensando isso. Eu, do 0 aos 3 anos de idade, eu fui criado na Igreja Batista. Depois meus pais se afastaram, eu tinha 3 anos de idade. Eu lembro de todos os hinos. Como é que eu consigo lembrar? Eu vejo pensando, como é que eu sei todos os hinos da Igreja Batista? Eu tinha 3 anos de idade, uma coisa louca. Como é que aquilo fez parte da minha vida, da minha formação? Eu tinha 3 anos de idade. E como aquilo me formou, como aquilo me marcou. Então, assim, é claro que faz isso. Agora, há uma necessidade, amado pastor Eliel, amados ouvintes, família Melodia, pastores aqui presentes, da gente, em Cristo, aprender a reinterpretar o passado. Senão,
Eu não estou anulando o passado, não estou jogando fora, não estou tendo amnésia, mas eu preciso aprender a reinterpretar. E uma passagem que fala demais ao meu coração sobre esse tema é Gênesis, se não me engano é 45:5, se eu estiver errado, mas eu acho que é isso mesmo. Quando José está diante dos seus irmãos, vamos lembrar que José foi vendido pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, e aí ele vira para eles estão cheios de medo, porque agora descobrindo que ele é o todo-poderoso, entre aspas, né? O cara que está mandando no Egito, abaixo de Faraó. E aí ele vira para eles e fala assim, olha só, calma, fiquem com medo não. Não foi vocês que mandaram para cá, não. Foi Deus quem me mandou adiante de vós para vos preservar a vida. Pastor, o que é isso? Ele reinterpreta o negócio. E que histórico viveu esse cara, né? Pastor, é ou não é uma reinterpretação do passado? Verdade. E eu vou ser dono dessa história. Vocês estão pensando que vocês vão ser dono dessa história? Não vão ser mesmo. Eu vou ser dono da história. Porque, olha só, agora vocês vão ver. Agora vocês estão aqui com medinho? Por que não tiveram medo quando me venderam? Por que não tiveram medo quando quiseram me matar? Por que vocês tiveram... Agora vocês... Olha a frase dele. O pessoal quiser pegar em casa, depois lê o versículo que eu estou citando aqui de cabeça. Ele vai dizer exatamente isso, ó. Calma aí. Calma. Foi Deus que me mandou na frente de vocês para preservar a vida de vocês. Querido, isso é reinterpretação do passado. Eu pego Deus e faço Deus senhor da minha história. Vocês não vão ser senhores da minha história. Vocês me abandonaram, vocês me largaram. Não adianta. O senhor da minha história é Deus. Ele reinterpreta essa história. Em Cristo nós temos capacidade para isso. Tá aí. E aí, pastora Beth, lembrando aqui, o debate vai transcorrendo aqui, a gente vai lembrando da importância do passado sobre todos os aspectos, que deve assim, lembra-te de onde eu te tirei, falando para Davi. Ele poderia ter esquecido, imagina. É verdade. Eu tirei você de trás, cara, lá de trás, onde ninguém sabia quem você é. Olha como é que a história é importante isso, nós estamos discutindo aqui, sobre todos os aspectos, não, pastora Beth? É verdade, pastor Elias. Eu anotei aqui que Deus ele não se contradiz. Ele está dizendo aí para Davi, principalmente Salmo 89, fala isso, 78, né? Que olha da onde eu te tirei, do meio das ovelhas pejadas, né? Para que ele não esqueça. É interessante que Deus não se contradiz, mas ele fala em Isaías 43, não vos lembreis das coisas passadas. Tem coisas que vocês não precisam lembrar. Ainda que o nosso passado seja a nossa formação, a gente tem muita coisa, irmão, que não precisa lembrar, sabe? Tem coisa que eu não preciso tirar desse meu cofre. Como disse o pastor Níger muito bem, tenha uma memória seletiva. Tire uma coisa boa de lá. Eu quero trazer à memória o que vai me jogar para frente. E não o que vai me prender lá atrás. Então Deus fala em Isaías 43, não vos lembrei das coisas passadas, porque tinha coisa que, como eu disse em Neemias, não adianta ficar lembrando, sabe? Então Deus fala, vamos para frente, porque o passado pode bloquear meu presente, pode me impedir o perdão, pode me impedir a paz, pode me impedir a harmonia. Mas Deus fala, ainda em Isaías 46:9, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. O que ele quer que lembre? Que eu sou Deus, que não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Deuteronômio 8 também, Deus fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e vocês não podem esquecer isso. Só que tem coisas, pastor Eliel, que Deus nos faz esquecer. A Bíblia diz aqui ali com José, Deus fez José esquecer, Deus nos ajuda a esquecer. Não esquecer no tempo de tirar da mente, mas esquecer valorizando aquele momento somente para nos levar para frente. É o que o pastor falou, é Gênesis 45 mesmo. José lembrando, né? Indo lá no passado lembrar, e aí o próprio José fala, Deus me fez esquecer. Por quê? Me deu algo melhor. Irmãos, o passado dói mais quando a gente não tem um presente promissor. E quando a gente não tem um plano para o futuro. Se você ficou agarrado lá atrás, você não andou para frente, vai doer a vida toda. Mas ele vai doer menos se você olhar para o presente e falar, mas eu venci. Mas eu levantei. Eu te ganhei, passado. Sabe? Era para eu ser ruim, mas eu não sou. Então, isso aqui é lindo. José mesmo falou, o primeiro filho, Manassés, Deus me fez esquecer. Foi Deus, pastor Níger falou isso agora. É Deus que faz isso. Irmãos, a gente tem Deus na vida. A gente não pode viver com esse cofre fechado, cheio, só chorando, porque Deus age na nossa vida. Depois veio Efraim. Além de Deus me fazer esquecer, ainda me fez próspero. É quando as pessoas valorizam, pastor, o passado e o presente como uma coisa que Deus está trabalhando. Todos nós somos um projeto. Você sabe o que eu acho lindo do passado? Sabe? Eu posso mudar o passado com o meu presente. Sabe por quê? Ainda não acabou, pastor. Nenhum de nós é projeto acabado. Filipenses 1:6, Paulo estava na prisão,
sabe? Mas de lá da prisão, ele com aquela vida boa, com aquela ideia boa que ele tinha de Deus na vida dele, ele disse, olha, Deus ainda não acabou. Deus vai continuar trabalhando na vida de vocês até o dia de Cristo. Meu irmão, seu passado já passou, seu presente está aí, mas seu futuro Deus ainda está trabalhando. É lindo isso, e eu quero citar um versículo de Jó, lindo. Aquela teologia de Jó, que a gente não pode pegá-la toda, né, como uma teologia, mas um dos amigos de Jó falou para ele assim, está no capítulo 11, do versículo 13 ao 20, você pode ler depois, ele fala, olha, se você se voltar para Deus mesmo, sabe o que vai acontecer? Você não lembrará dos seus sofrimentos e deles só lembrarás como de águas passadas, águas que passaram, pastor. Sabe por quê? São águas que a gente esquece. Quem já olhou para um rio, todas as vezes que você olhar para um rio, não é a mesma água. Ela continua correndo, assim é a nossa vida. E a Bíblia diz, se você se volta para Deus, se entrega para Deus, entrega as dores, entrega tudo, a Bíblia diz que tudo isso você vai esquecer, não no sentido de paralisar, como disse o nosso ouvinte, é verdade, né? Não é esquecer, mas lembra, mas não paralisa. Lembra, mas não valoriza. Deus pode fazer isso. Fez com José, fez com Davi e faz conosco também. Muito bem. Chega aqui uma participação. Ontem nós fizemos aqui um tema sobre... tema que falava sobre homossexualidade no seio da família, né? A gente vai até voltar a esse assunto. E aí, pastor Ailton, chega aqui uma participação. Porque o passado, muitas pessoas não vão concordar com ele. Ou não vão aceitar. Às vezes a gente não aceita. A gente que vive isso, imagina o outro, não é? E às vezes isso atrapalha também na caminhada da gente projetar o futuro. Eu vi dizer aqui, pastor Eliel tem um amigo ex-homossexual. Ele estava noivo e contou para a noiva, que também é cristã, e ela terminou com ele. É preciso contar para um próximo relacionamento? Eu consegui entender exatamente aqui, nessa questão. E tem muita gente agora acompanhando o debate que fez diferente disso aqui que ele fez e hoje está pagando um preço mais alto ou pior. Não, pastor Ailton? Talvez o que ele fez foi o seguinte, ele deixou para contar. É uma coisa que, por exemplo, se acontece na vida dele, ele já tem que chegar logo. Ele vai entrar dentro de um relacionamento, se ele já sabe que isso pode acontecer, ele já tem essa primeira experiência, ele tem que chegar e dizer, olha, eu creio em Cristo, Cristo transformou minha vida, até porque é isso que Jesus veio fazer. Se eu não creio no poder transformador do Evangelho, se eu não creio no poder transformador da cruz de Cristo, então eu tenho que avaliar o que nível de cristianismo eu tenho, se eu sou realmente crente ou não. Então esse é um ponto. Então se ele chega e logo iniciou o relacionamento, falou, olha, eu já tive uma vida assim, a minha vida foi assim, 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 e isso, contou tudo. Abriu a verdade. Por quê? Porque se ele faz isso, ele depois não tem de que ninguém acusá-lo. Por quê? Porque ele já abriu, ele já falou a verdade. Agora, ocultar isso e mais para frente isso for descoberto, isso pode gerar uma sensação de falta de confiança. Não houve confiança, não houve transparência, não houve tudo isso. E muitas vezes as pessoas não aceitam isso para a vida dela. Então, eu acredito que em qualquer relacionamento, você tem que, se você quer prosseguir, porque não adianta. A própria palavra de Deus diz que não há nada encoberto, oculto, que um dia não há de ser revelado. Você pode segurar muito tempo, mas uma hora aquilo pode aparecer. Então, acho que no caso dele, vai começar um outro relacionamento, você já tem experiência. Conversa, se tiver que ser, será. E eu vou dizer, de uma certa forma, mais uma vez, vamos pegar aí, isso pode ter sido bênção para a vida dele. Isso que terminou pode ter sido bênção para a vida dele. Sabe, não deixa que isso venha te colocar para baixo não, querido. Glória a Deus por isso. Deus está na frente, Deus está te conduzindo e está te dando uma oportunidade de você entrar num relacionamento com uma pessoa que vai realmente te amar do jeito que você é e não vai trazer em consideração o que você já foi. Porque não vai levar em consideração o passado, mas vai entender o presente e vai prosseguir com você. Então, glorifica a Deus, não fica triste não. Vai para frente que tem uma bênção para você preparada aí e você vai ser feliz em nome de Jesus. Pois não, pastora Beth? Pastor Eliel, eu tenho uma opinião parecida com a do pastor, mas eu acho que a gente deve contar o que vai edificar. Eu falaria com a pessoa com quem eu vou me casar e diria para ela, você acha importante nós falarmos do nosso passado? Vai edificar nós dois, você falar do seu, porque todo mundo tem passado, pastor, não só ele. Você acha importante, edificante,
nós lembrarmos do nosso passado e colocarmos nossos pecados, nossas dores, que de repente a outra pessoa nem quer saber. Exatamente, porque ela sofre demais com isso. Desde o momento que a gente acertou ali, ela diz, eu, por exemplo, pastora Beth, eu diria não, eu não quero saber não, o passado é passado. Eu cheguei até aqui com uma bagagem, você também. Agora, se é importante para os dois, se vai ser bom para os dois, eu contaria. Se não, pastor, eu acho que já passou, tá? E desde o momento que eu já conversei com essa pessoa, que eu tenho um passado, ela tem também, eu acho que vai doer menos se mais tarde ela souber, porque nós já acertamos aqui. Porque muita gente conta tudo o que fez e vai sofrer muito lá na frente, porque a pessoa não estava preparada para ouvir, tá? E vai ficar jogando na minha cara uma coisa que nem foi da época dela, e Jesus já me transformou. Então, para que isso não vire uma coisa ruim na minha vida, uma corrente de dores, é melhor conversar primeiro. Você acha importante, se ela for uma pessoa sadia, se ela for uma pessoa que entende e que tem um passado também, ela vai saber se é bom ou não, e os dois vão prosseguir daí. Muito bem. Seguindo aqui, pastor Níger, praticamente nessa mesma esteira aqui, o ouvinte diz aqui, porque muitas vezes também a gente flerta com o passado, e o passado errado, mas foi bom, conforme foi dito aqui. Paz, irmão, quando eu era adolescente, tive um relacionamento com um homem casado que durou 6 anos, e hoje não estamos juntos. Sou cristã, casado e feliz, mas às vezes nos falamos por telefone. E gosto de lembrar da nossa história. Foi bom, era uma paixão. Hoje não sinto mais nada, mas lembro com carinho. E entendo a diferença entre amor e paixão. É pecado falar e lembrar com carinho? Reside exato. Olha o perigo que a gente está falando aqui, né? Desse pensamento, pastor Níger. Eu queria juntar as duas situações, pastor, e aí cooperar aqui com o argumento do pastor Ailton e da pastora Elizabeth, com quanto eu vou ter uma opinião um pouquinho diferente, respeitando, claro, demais, os amo e os respeito profundamente. Eu vou falar por mim, tá? Não falaria no primeiro momento. Eu acho que é se expor demais no meu primeiro momento. Acho que, dependendo da solidificação porque pode ser que não vai caminhar. Então, se você vai falar, aí eu acho que você vai se expor para todo mundo. Tá? Já, não, solidificou e vai acontecer, aí vou tentar juntar aqui dos dois aqui. Eu já acho que essa situação teria que falar. Porque eu acho que ela é importante demais para um relacionamento e para um casamento. Eu acho que tem que ser dito. Até para uma questão de ajuda. Até uma questão de ajuda. Agora, fazer o que é certo, e aí eu vou não fugir do tema que você acabou para me botar no não. Sim. Fazer o que é certo não me garante o resultado mais fácil. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender. Porque às vezes eu faço o que é certo e aí não vem o resultado que é mais fácil. Tá vendo o que adiantou fazer? Mas fazer o que é certo, eu faço o que é certo pelo que é certo. Eu tenho que fazer o que é certo pelo que é certo. E não apenas pelo resultado. Quantas gente faz o que é certo, gente, e o resultado, a princípio, não parece ser o melhor? Chega a bater assim, era melhor então ter feito errado? Claro que não. Claro que não. E aí eu vou pegar o gancho aqui da nossa amada aqui agora. O fato de ela ter feito algo errado e ter dado, entre aspas, um prazer para ela, cuidado, não tem como ficar alimentando um negócio desse. O certo é o certo, o errado é o errado. A consequência do errado continua dando um prazerzinho para ela, continua dando um gosto, um sabor, porque foi uma paixão, não sei, mas o errado é o errado. E fazer o que é certo deu um resultado que não era o que esperado, mas o certo é o certo. Então, assim, cuidado com isso, porque senão a gente vai começar a caminhar. Eu vou para os fins justificam os meios, eu vou começar a focar. Então, não, acabou, não. O que importa é o resultado. Não é o resultado. Não, o que importa é o processo para o crente, ele é muito importante. O processo para o crente, às vezes, é muito mais importante até do que o resultado. Deu errado, mas eu fiz o que é certo, estou em paz com Deus. Até para não vivenciar mais uma experiência do passado traumática. Exato, é isso. E está em paz com Deus, que em última instância é o que me importa. Mas eu fiz o que é certo. Quantas vezes, gente, a gente faz o que é certo e o resultado não é o esperado. E às vezes faz o errado e o resultado até parece ser bom. Há caminhos que ao homem parece ser bom. Cuidado com isso. Tá aí. Muito bom. Alguém gostaria de falar mais aqui sobre essa questão, pastor Edilson? Não, sim, eu concordo. Agora a questão do rapaz que falou para a esposa, a gente tem que entender que às vezes ele falou não no sentido só de revelar, mas falou para que ela aceite o jeito que ele é. Porque é um problema que pode ser de não libertação também, né? Ou uma libertação parcial para aquele momento. Então, olha, eu sou assim, você vai casar comigo, você já sabe como é que eu sou. Então, realmente é uma questão que tem que se falar assim. Isso é uma questão, pastor Léo, só do passado, às vezes as pessoas trocam o passado porque vivem buscando resposta para os problemas da sua vida. Então,
bota a resposta, eu quero uma resposta. Como não acha, aí fica lembrando do passado. Então, acaba com as respostas, as perguntas, os porquês e segue a vida. Muito bem. Nós já estamos chegando aqui ao final do nosso debate. Nesta manhã, debate realmente fantástico e libertador. Vou com o resultado final aqui da pesquisa. Depois nós vamos... Cada debatedor vai trazer aí uma frase pra gente passionar o nosso debate hoje, tá bom? Pesquisa do dia. Pra você, passado é passado mesmo? 52% dizendo sim, 48% dizendo que não. 100% ouviu o debate hoje, aliás, um dos melhores debates da história da Melodia. A gente mexeu aqui em coisa que estava na gaveta, nas pastas, nas nuvens, não é? E demos um primeiro passo para isso. Que Deus te abençoe. Pastor Ailton Siqueira, meu pastor querido, da minha igreja Batista Nova Filadélfia, em Campo Grande. Saudade desse povo aí da Rua Almirante Grefito, 415 Campo Grande. Jardim Paraíso tá aqui do lado esquerdo, coração aqui. Vamos montar um domingaço pra gente estar junto aí pela manhã, se Deus quiser, passar um tempo bom. Pastor Ailton, obrigado pela presença. Pra gente finalizar o nosso debate hoje. Eu deixo a seguinte frase. Deixe o passado onde ele deve ficar para que você possa conseguir viver em paz consigo mesmo. Deixe ele lá e vive em paz. Tá aí. Pastor Elizabeth Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, em Jacarepaguá, na estrada Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na freguesia. Pastora Beth, para fechar então o nosso debate hoje, que fica então para os nossos ouvintes. Pastor, que lindo esse debate. E eu quero terminar com o Salmo 45, verso 10. É um salmo que fala do casamento, né? É profético de Jesus e a noiva. E ele pede à noiva, esquece-te do teu pai. Esquece das coisas do passado e vem para mim, se apaixona por mim, que nós vamos casar e ser felizes para sempre. Jesus quer isso na nossa vida. Ele fala, esquece e vem. Maravilha. Pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Central, no Gato Preto, em São João de Meriti, na Rua Ceci, 1577, Gato Preto, São João de Meriti. Meu pastor, obrigado. E o que a gente faz então? O que a gente diz para resumir o debate hoje? O nosso Deus diz assim, dos teus pecados ou dos teus passados, não lembro mais. Então ele é o maior paradigma. Então esqueça o passado, procura esquecer os pecados e seguir em frente. Maravilha. Pastor Níger Martins, pastor da minha igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus em Cascadura, na Rua Sidônio Paz, 176, em Cascadura. Pastor Níger, obrigado, querido. E que fique então para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, pastor. Eu vou terminar com uma polêmicazinha para a gente ficar com vontade de continuar o debate. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o meu passado reinterpretando. José não mudou a história. Ele continua sendo vendido como escravo, mas ele mudou a história dele ao dizer, não foi vocês que mandaram, foi Deus quem mandou. Maravilha. Bom demais. Valeu, gente. Obrigado, Luciano Severo. A Débora Lira vem aí para comandar o Tarde Maior aqui na nossa Melodia. Logo mais às 10 da noite, nosso novo encontro aqui no Cristo em Casa, pregando o pastor Pedro Paulo Matos. Amanhã, de 8 às 11, o César de Andrade comanda o Sábado Não Para, mas às 11 nós estaremos aqui com mais um debate na Melodia. Deus abençoe a todos. Obrigado, gente. Uma boa sexta, boa tarde. Valeu.